E aí o treinamento funcional, né, quando eu falo, na verdade, o treinamento integrado, né, ele entra no mercado justamente para tentar atender a essa demanda. Porque ele vem com esse conceito de que, né, de uma movimentação integrada, multiplanar, que envolve aceleração, desaceleração e estabilização. Aí esse aí é o conceito da NASM, tá? Eu acho que a maioria aqui, acho que o pessoal lembra aqui que eu falei com vocês, conversei com vocês sobre isso na aula de avaliação do movimento. Né? A NASM ela é a Academia Nacional de Medicina do Esporte, é uma instituição, né, americana, e que ela tem uma instituição referência dessa área, tá? E que trabalha que faz um trabalho voltado tanto para performance quanto para retreinamento de lesões. Tá legal? Então, o treinamento funcional ele vem com esse conceito de maneira a mostrar o seguinte: é importante você pensar em movimentos integrados, né, e não movimentos somente isolados. E aí, quando a gente pensa, né, aí o pessoal do mercado começa a criar essa questão do funcional e do tradicional, o famoso old school que o pessoal fala na academia, né, treino old school. Na verdade, tudo é treinamento. Na verdade, tudo é treinamento. Só que o foco é diferente. Quando você pensa no programa tradicional, né, o foco é mais em quê? Em músculos isolados. Por quê? A pessoa está pensando em hipertrofia, em mecanismos, em estratégias para otimizar os ganhos hipertróficos. Então ele vai pensar lá no supino reto com halteres, no supino inclinado na máquina, vai pensar no crucifixo peitoral, né, justamente para você tentar criar um volume de exercício, um volume de treinamento que seja adequado para induzir o quê? Síntese proteica e, consequentemente, gerar a adaptação hipertrófica que a pessoa quer alcançar. Né? Ele vai pensar em um plano de movimento, né, por quê? Se você está pensando em isolar o músculo, você está pensando basicamente em quê? Em um único plano. Né? Então, quanto mais isolado, não quanto mais isolado, mas quanto trabalho mais isolado o músculo, melhor. Né? E aí ele prioriza basicamente o que? Ações concêntricas. Por que prioriza basicamente ações concêntricas, pessoal? Já ouviram do treino? Já ouviu falar de treino até a falha? O treino acontece em que falha? Falha concêntrica. Né? Então o foco é falha concêntrica. Correto? Mas quando a gente fala de treinamento funcional, lembra do conceito de treinamento funcional? Envolve aceleração, desaceleração e estabilização. Certo? Quando você está empurrando o peso para frente, fazendo uma ação concêntrica, você está fazendo o que com o peso? Você está desacelerando, estabilizando ou acelerando? Acelerando. Certo? Quando esse peso volta para você, você tem que fazer o que com ele? Desacelerar. Então, aí você está fazendo o quê? Trabalho excêntrico. Só que quando você coloca uma carga para fazer 8 repetições máximas concêntricas, o trabalho excêntrico, ele é o quê? Menor. Lembra do método negativo? Né? O pessoal, você vai lá nos livros de força negativa, então você lembra desses métodos de treino? Né? Que é aquele método clássico lá, você vai naquela barra no bíceps Scott, você levanta a barra e desce com uma, levanta a barra, desce com uma, você está aumentando o quê? Trabalho excêntrico, melhorando a capacidade de desaceleração daquele músculo. Isso você pode raciocinar também em vários outros movimentos que acontecem no dia a dia e com várias outras intervenções. Correto? E aí o treinamento integrado, né, você já vem com esse conceito. Né, pensando em quê? Né, foco em padrões motores. Então você não está pensando em exercícios para o latíssimo do dorso, exercícios para o peitoral, até porque o corpo humano não funciona dessa maneira. Né, não existe um disjuntor. Né, eu até brinco lá na academia, eu fico vendo lá o pessoal treinando, aí tem lá, né, a galera que quer treinar por conta própria, aí segue esse pessoal aí a galera midiática, né? E aí vem com os métodos de treinamento mirabolantes para tentar aumentar a massa muscular. E aí o cara falando, não, porque eu tô pensando em fazer, hoje eu vou treinar só o meu peitoral, amanhã eu vou fazer 6 exercícios de deltoide, pensando em 2 exercícios por feixe muscular, e depois eu vou treinar meu não sei o quê. Aí eu chego pro cara e falo assim, olha só, o corpo humano não funciona assim. Tá? Quando você faz um supino reto na barra longa, o seu bíceps trabalha pra caramba. Não tem como você fazer um supino sem você trabalhar o seu bíceps, principalmente a porção longa dele. Se você vai fazer uma puxada, o seu tríceps vai trabalhar para caramba. Porque a porção longa do tríceps, ela ajuda você a fazer tanto a extensão quanto a adução no ombro, para a estabilização da escápula principalmente. Então não funciona dessa maneira. Tudo bom? Porque você falou para o seu corpo, hoje eu vou treinar peito, ombro e tríceps, pronto, desligou o disjuntor ali, latíssimo do dorso não funciona, né? Os outros músculos não funcionam. Eu costumo falar para o pessoal
Quer fazer um supino forte? Você quer ter um supino forte? Qual o principal músculo que você tem que ter? Qual músculo você tem que ter mais desenvolvido no seu corpo? E se eu falar para vocês o latíssimo do dorso? Caraca, o cara é maluco! Se você não tiver um latíssimo forte, seu supino, a barra não sobe. Vai subir, mas vai subir na grosseria. Vai subir na grosseria. Porque para você manter, né, a escápula abaixada e você conseguir fazer a adução horizontal do ombro, né, com bastante sobrecarga, o teu latíssimo tem que estar ativado o tempo todo. Né? Você consegue fazer um supino pesado com o pé apoiado no banco? Não consegue. Você vai ter que botar o pé no chão. E por que você bota o pé no chão? Exatamente, pensando em raciocínio em cima de cadeia. Porque quando você bota o pé no chão e pressiona, né, e faz aquele leg drive, quando você faz o leg drive, o que acontece? Né? Você tem a ativação do seu glúteo máximo, você tem a ativação do seu quadríceps, né? E você sabe que existe ali, né, e a gente vai ver aí ao longo da aula, existe uma conexão entre o seu vasto lateral com o seu glúteo máximo, com a sua face thoracolombar e com o seu latíssimo do dorso, o que vai favorecer ainda mais que você mantenha a escápula abaixada, para que você consiga gerar torque com a articulação do ombro, do cotovelo, para você conseguir empurrar essa barra lá para cima, de maneira eficiente. Então, o que acontece? O pessoal faz o quê? Não conecta o corpo, pensa somente em empurrar a barra para cima, e quando chega no final do movimento, acaba fazendo o quê? Isso aqui. Quando ela faz isso aqui, o que está acontecendo com a articulação glenohumeral? Você levantou, ó, você fez aqui uma abdução, seu cotovelo está um pouco mais alto do que da altura do seu ombro. O que aconteceu com o espaço subacromial? Ele aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Né? A pessoa está fazendo um supino ali com 60 quilos, né? 80 quilos, para 10 repetições, 4 séries, certo? Olha o estresse que as estruturas moles estão recebendo a cada série. E multiplica isso por 3 vezes na semana, multiplica isso por 12 vezes no mês, multiplica isso para não sei quantas vezes em 3 meses, em 6 meses, 7 meses. Sem contar o que essa pessoa já faz no dia a dia de trabalho. Né? Que ela vai trabalhar, geralmente ela trabalha o quê? Sentada. Só que ela não trabalha sentada bem posicionada. Né? Ela trabalha sentada como? Começa o dia, começa bem posicionada, daqui a pouco vai, ó. E esse espaço subacromial está sempre reduzido e essas estruturas moles recebem ainda mais sobrecarga. E aí começa a acontecer o quê? Poxa, professor, estou com uma dorzinha no ombro, mas ó, eu vi um vídeo no YouTube, já estou fazendo um trabalho, tá? Estou fazendo aqui, pegando o halter aqui, ó, né? Protocolo de Rockwood e tudo mais, mas ó, pode deixar que tá tranquilo. E não melhora nunca. Aí daqui a mais para frente, dependendo da situação, o cara começa a ter o quê? Uma pequena ruptura do tendão. Aí quando chegar por volta dos 40, 50 anos, ruptura parcial ou ruptura total. Entenderam? O preço, né, a questão é que as pessoas não medem muito isso no curto prazo. Né? A probabilidade de se machucar, né, ou de ter uma lesão. Né? Essa coisa assim, eu vejo lá, a gente vê os exageros nas academias. Né? Pessoa que pega, faz 1 hora de escada, depois vai fazer a perna, vai treinar membros inferiores com personal, depois vai fazer uma aula de localizada, ainda volta à tarde para fazer aula de glúteo e abdômen. O corpo chega, toda pessoa tem uma determinada tolerância para sobrecarga, o tecido biológico tem uma tolerância para sobrecarga, só que chega um ponto, se você ficar sempre treinando próximo do limite dele de tolerância, vai chegar um dia lá que você vai estar subindo, vai estar descendo escada. Vai estar descendo escada, rompeu o tendão. Pô, mas foi descendo escada e você rompeu o tendão? Não, meu filho, foi todo isso aí, é toda a sua história de treinamento aí de excesso de sobrecarga que ocasionou isso. Então, o treinamento integrado, ele vem com esse conceito. Então, o foco é em quê? Né? Você pensa em padrões motores. Eu vou empurrar, eu vou puxar, né? Eu vou fazer movimentos aqui, ó, de arranque, vou fazer movimento, ó, de agachar, ações unilaterais, né? Priorizações concêntricas, excêntricas e isométricas. E movimentação o quê? Em mais de um plano. Justamente para atender a demanda, né, da maioria dos clientes hoje. Então, a ideia, né, do treinamento integrado é justamente essa. E uma outra questão também que é muito importante é a gente pensar nisso aqui, ó. Ações concêntricas, isométricas e excêntricas. Qual o objetivo principal, né, quando você faz um treinamento com pesos, pessoal? É aumentar que variável? Força. Força muscular. Existe relação da força muscular com a saúde física? Sim. Certo? Total. Existe relação da força muscular
com mortalidade cardiovascular? Sim, total. Né? Tem vários estudos aí com hand grip mostrando uma força da pega fraca está associada com morte cardiovascular prematura. E aí quando a pessoa fala em reabilitação cardiovascular, a pessoa está pensando na saúde do coração, qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Qual é a primeira atividade que ela faz? É caminhar. Caminhar é bom? É bom. É necessário? É necessário. É fundamental para o ser humano caminhar, porque é o movimento mais básico que ele aprende. Caminhar é bom para o coração, caminhar é bom para o cérebro, caminhar é bom para o corpo. Porque é natural, é um movimento que o seu corpo não rejeita, ele quer aquele movimento. Porém, força muscular, ela tem que ser feita. Por quê? O que acontece a partir do 30º ano de vida, a partir dos nossos 30 anos de idade? Sarcopenia e o colágeno vai embora. O colágeno vai embora. Tchau, colágeno. Aí começa. Né? As pessoas esquecem que a gente tem uma componente chamada de fáscia que reveste os músculos, né? E é basicamente constituído de quê? Colágeno tipo 1. Então lembra lá do perimísio, endomísio e endomísio? Então essa estrutura, ela vai perdendo o quê? Elasticidade. E aí começa a criar o quê? Essa questão de flacidez. Entenderam? O pessoal, e a galera acha que é só fazer o quê? Mais rosca bíceps, mais rosca tríceps para ficar mais rígido. Entenderam? Então, quando a gente pensa, né, nessa questão das ações, da questão da força, a gente tem que pensar basicamente nessa questão. E ver como a gente está subtreinando os nossos clientes na academia. Eu falo subtreinando por quê? Nossa capacidade de produção de força, ela é maior em que condição? Concêntrica, isométrica ou excêntrica? Excêntrica e depois? Isométrica e depois a concêntrica. Então, se você para pensar numa relação de força, a gente está subtreinando a capacidade dos nossos clientes. Óbvio, você vai ficar gerando carga excêntrica no cliente de vocês na sala de musculação? É totalmente inviável. Mas nem força muscular a gente trabalha na sala de musculação. E aí a gente fala de treinamento funcional. O treinamento funcional não é ficar dando pulinho. Né? Não é só isso. Né? O pulinho, na verdade, né? A agilidade, a coordenação, o conezinho, são manifestações da força. Força rápida. Mas as pessoas esquecem que para você produzir força rápida, você tem que ter uma base de força máxima. E é isso que a gente não trabalha na academia, por quê? Muitas das vezes a gente, como eu falei, o foco é só em resposta de ganho de massa muscular. E às vezes o próprio receio do cliente em treinar isso. E às vezes quando a pessoa está lá fazendo um trabalho com carga pesada, né, mesmo que você esteja fazendo com segurança, a pessoa fala para você, não faça isso, vai machucar sua coluna. Não faça isso, para que isso, não sei o quê. Tem todo um repertório, tem toda uma literatura científica e um corpo robusto de estudos mostrando a importância disso para a saúde física. Entendeu?